Qual a importância da ceia do Senhor? E quem pode participar? Ceia é vital para o crescimento espiritual do cristão porque remete a dois sacramentos importantíssimos na Igreja do Senhor. O primeiro sacramento é o batismo e o segundo sacramento é a ceia do Senhor. Tal prática ou sacramento está respaldado pelas Escrituras e o próprio Senhor Jesus nos ordenou que assim o fizesse. Pelo menos 4 evangelhos nos mostram a narrativa da ceia do Senhor. Todos os evangelhos, portanto, nos ensinam a importância da ceia, especialmente os evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, antes de ser levado à crucificação, ele se reúne com seus discípulos e, após ter lavado os pés dos mesmos e tomado a ceia numa noite de quinta-feira, ele diz umas palavras muito significativas para os discípulos naquele dia. Ele diz: "Fazei isso em memória de mim." A partir de então, após a ressurreição de Jesus, os discípulos, os cristãos do primeiro século, eles se reuniam para tomar a ceia, ou pelo menos algumas vezes nessas reuniões eles tomavam a ceia do Senhor. Então a ceia, ela é um costume cristão. A Páscoa judaica, ela se torna a ceia cristã na religião cristã oficial, na religião do cristianismo. Vamos, portanto, aos 2 elementos usados na ceia do Senhor. O primeiro elemento é o pão sem fermento, que remete ao período da Páscoa. Era usado também no período da Páscoa os pães sem fermento com as ervas amargas. O segundo elemento é o cálice contendo o vinho. O pão sem fermento, ele simboliza o corpo de Cristo. E o cálice com o vinho representa o sangue de Cristo que foi vertido e derramado na cruz. Como mandamento, fazer isto em memória de mim, os discípulos atenderam perfeitamente essa prática e após a ressurreição de Jesus, eles comiam pão e bebiam o cálice em suas reuniões, ou pelo menos em algumas vezes em suas reuniões, para trazer como memorial a morte e a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Lembrando que nessas reuniões cristãs do primeiro século, os cristãos não apenas tomavam a ceia, o cálice, mas também partiam o pão, que pode significar também a repartição das alimentações dos alimentos, não apenas do sacramento em si, como ordenança, mas também o partir do pão, ao ponto de não ter nenhum necessitado entre eles, como a própria Escritura menciona. A ceia cristã também nos remete a uma tríplice lembrança, ou seja, nós recordamos de pelo menos 3 coisas ao celebrar a ceia: o passado, o presente e o futuro. O passado nos remete à Páscoa, que virou a cruz cristã. Para os judeus, uma vez ao ano, eles iam até Jerusalém com um cordeiro de 1 ano de idade. Esse cordeiro não tinha que ter mancha, não tinha que ter defeito, e eles sacrificavam então esse cordeiro, comia a carne assada deste cordeiro depressa, rapidamente, com pães sem fermento ou pães asmos e ervas amargas, para lembrar da escravidão no Egito. Isso era muito comum entre os judeus. Então, quando nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória não a Páscoa em si, mas o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, que no caso é Cristo nosso Senhor. Também nós recordamos do presente, porque está escrito nos Evangelhos e também Paulo descreve em 1 Coríntios que os cristãos eles tinham comunhão uns com os outros no partir do pão e nas orações. Então a ceia também remete ao presente. Em terceiro lugar, a ceia também nos remete ao futuro, porque conforme Paulo escreve aos 1 Coríntios, nós devemos fazê-lo até que ele venha. Então a ceia também remete à volta de Cristo, à volta do Filho de Deus. Então o significado espiritual da ceia é muito grande. Portanto, dado aqui essas observações introdutórias a respeito do que é a ceia, pelo menos de forma simples e resumida, vamos às 3 maneiras de interpretações ao longo da história a respeito da ceia do Senhor, e aqui começa a complicar um pouquinho o negócio. E eu quero desvendar aqui com você. A grande questão gira em torno da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, ou seja, a Igreja Cristã Universal, a palavra católico significa universal, a partir do 4º século, ao unir a Igreja ao Estado de Roma com Constantino, a partir do 4º século, a Igreja começa a perder sua credibilidade teológica e a afundar dentro das heresias.
e atacaram inclusive a ceia do Senhor, tirando o cálice da ceia do Senhor e dando ao povo somente a hóstia, e transformando essa hóstia em transubstanciação. O que é transubstanciação? Para católicos romanos, a hóstia ela não simboliza e nem representa, ela é literalmente o corpo de Cristo em carne, sangue, veia e também nervos ali no momento da celebração. E tudo gira em torno de 3 reformadores. O primeiro é Martinho Lutero, que vai contrapor essa posição católica romana de transubstanciação, impondo a consubstanciação. Apesar de não crer na transubstanciação, para Lutero, com a consubstanciação, Cristo está presente quase que fisicamente na ceia do Senhor, porém de forma espiritual. Para o reformador suíço, o Érico Zwingli, ele cria que a ceia é apenas um símbolo, somente representa o sacrifício de Cristo, e Cristo não está presente fisicamente na ceia. Já para o reformador João Calvino, e nós aderimos à posição de Calvino, claro, como calvinistas, quando nós comemos o pão e bebemos o cálice do Senhor, nós estamos comendo e bebendo do Cristo vivo e ressurreto. Ou seja, para João Calvino, no momento da ceia, Cristo está presente espiritualmente e não fisicamente. Então, uma vez participando da ceia do Senhor, nós trazemos esse memorial e recordamos e estamos diante de Cristo espiritualmente e não fisicamente no momento da ceia do Senhor. Essa é a doutrina adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e todas as igrejas, pelo menos quase todas as igrejas reformadas. Mas uma outra pergunta é: quem pode participar da ceia? Quem pode tomar a ceia do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11 especialmente, ele fala a respeito sobre a ordem da igreja de Corinto e em toda a igreja de Cristo a respeito desse sacramento chamado a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que é necessário discernir o corpo. Então é necessário ter um conhecimento teológico do que significa a ceia do Senhor, em primeiro lugar, para depois você participar do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, o pão representando o corpo e o cálice de vinho representando o sangue de Cristo. Então, já descartamos as crianças. Crianças não podem participar da ceia porque elas não têm discernimento do corpo e do sangue, elas não têm conhecimento teológico do que representa o corpo e o sangue de Cristo. Descartamos também pessoas descrentes, ou seja, pessoas que não são cristãs, não são crentes em Cristo, não são batizadas, porque não têm discernimento, estão mortos em seus delitos e pecados e não conseguem entender qual o significado espiritual da ceia. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim participe do corpo do Senhor. Ou seja, o autoexame. Então, a própria pessoa em si, estando em sua vida de pecado, ao ouvir a exposição do Evangelho, ela não deve participar nem sequer tocar nos elementos corpo e sangue de Cristo. E é claro, os pastores, o conselho da igreja também pode intervir, uma vez que é necessário que o conselho conheça a vida também dos membros, a vida também dos fiéis. Uma vez conhecendo a vida, o testemunho dos fiéis e sabendo que ele não é digno de participar da ceia, os pastores, a liderança, o conselho da igreja pode sim coibir a tal pessoa de participar do corpo e do sangue de Cristo sem nenhum problema. Só para fechar, queridos, permitam-me falar um pouquinho sobre o misticismo que envolve muitas igrejas pentecostais a respeito da ceia. Existem pastores que depois que terminam a ceia, a celebração, fazem enterrar os elementos. Eu já vi casos assim. Gente, para com esse misticismo. Após terminar a celebração, acabou. Aquilo ali se torna pão e suco de uva ou vinho. Se você usar o vinho, como muitas igrejas reformadas fazem, não tem nenhum problema. Podem dar para consumo ou descartar normalmente. Já vi pastores dando para a pessoa doente, para depois da celebração levar para casa, para a pessoa que está doente comer e ser curada. Gente, deixa de besteira. Tem nada disso nas escrituras, isso é antibíblico, é misticismo de crente pentecostal que não conhece as escrituras. Então a ceia é um memorial, representa, e Cristo está espiritualmente na ceia. Terminou a celebração, pode dar para alguém comer, as crianças comer, pode fazer o consumo ou descartar normalmente.